Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Bárbara. E aqui é o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1047 de One Piece, que está simplesmente insano. Nossa, que foi aquela luta entre o Luffy e o Kaido. Ver a habilidade do Luffy cada vez mais agindo é... sensacional. E o Momonosuke, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai dar um jeitinho de sair dessa situação tão tensa pra ele? Mas antes de começarmos o review, se você está chegando no nosso canal a partir desse vídeo, já se inscreva, que nos ajuda demais. Também deixe o like e considere a opção de se tornar um membro se você quer apoiar ainda mais o nosso canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Mas antes de começarmos a falar do capítulo propriamente dito, nós temos essa capa colorida maravilhosa que o Oda nos trouxe, onde vemos todos os Mugiwaras na praia, junto do Momonosuke, na sua forma de dragão, aproveitando o momento ali descontraído entre eles. E uma coisa muito interessante é a própria presença do Momonosuke junto da tripulação, né? Será que isso está levantando algum indício de que depois do arco de Wano ele pode seguir aí com o bando durante algumas viagens? Muita gente diz que sim, diz que depois o Momonosuke vai seguir com eles. Isso seria muito interessante, apesar de particularmente eu preferir a Yamato no bando do que o Momonosuke, mas algo que pode acontecer é o mesmo que aconteceu com a Vivi lá em Alabasta. Ela continuou amiga, companheira deles, mas não seguiu viagem com eles. E o Momonosuke pode ser igual ao pai dele, né? Porque quando o Momonosuke viajou pelo mundo, ele era apenas um bebê, então ele não se lembra de muita coisa, e quem sabe ele vai ser uma peça importante pra chegar até o One Piece. A gente não sabe ainda dos planos que o Oda tem pra ele. Eu acharia bacana, assim, se ele fosse como um aprendiz, e também pra fazer esse papel do Oden na tripulação. Seria até muito interessante nós vermos o Momonosuke querendo chegar até onde o pai dele chegou e ver por que todo mundo riu lá em Laftel, né? Quais os segredos que guardam aquele local. Seria muito interessante. E como o Valier falou, né, que ele gostaria que a Yamato entrasse no bando, mas talvez pode ser os dois. Ela pode seguir viagem junto com eles e o Momonosuke ficar ali por um tempo também. Acho que seria bacana. Mas então, começando o capítulo, nós somos direcionados para o céu da capital, que faz o título do capítulo de hoje, e muito dos ocorridos vão focar o que está acontecendo no céu da capital. Um desses acontecimentos é o Momonosuke e a Yamato tentando motivar o Momonosuke a dar o seu jeito de segurar o Onigashima que está caindo. E o Momonosuke, coitado, ele está numa tensão muito grande, porque ele está com um baita peso nas costas de salvar não só o pessoal que está em Onigashima, mas também, e se não principalmente, o seu povo que espera lá na capital das flores. Para ele a tensão é imensa, ainda mais com ele não conseguindo fazer uma nuvenzinha sequer. Coitado. E a gente vê que ele começa a se lembrar lá do castelo do Oden, quando estava em chamas, antes dele viajar para o futuro, né? E como foi basicamente a mesma coisa, né? Ele chorando, dizendo que não consegue fazer nada. E agora, né, 20 anos, né, se passaram, ele teve que amadurecer e ele tem que tomar as decisões, ele tem que agir, tem que ser firme e ele não consegue assim como antes, coitado. Às vezes a gente se esquece, mas o Momonosuke ele ainda é uma criança, né? Então, ter todo esse peso nas suas costas, essa responsabilidade, e foi tudo muito recente pra ele, né? Como se ele tivesse perdido o Oden há alguns dias e também a sua família. Então é muito difícil pra ele. Exatamente. E assim, por mais que o Momonosuke ele esteja com a sua aparência adulta, a criança nele continua a mesma firme e coisa, forte. né? Ele não mudou o seu jeito. Em pequenas decisões ele já se abalava muito, né? Já chorava e tal. E agora nessa situação, que não depende só da decisão dele querer fazer, e sim dele conseguir, é muito mais desesperador pra ele. Então a gente tem que entender o lado do Momonosuke, porque que ele se coloca, né, na frente dessa barreira que é muito grande. E também a gente tem que lembrar que ele não teve tempo pra praticar com a sua Akuma no Mi. Então, ele criar as mesmas nuvens que o Kaido cria. Kaido tanto tempo de experiência utilizando sua fruta, o Momonosuke que começou agora. Então é difícil, né? Dá um desconto, né? Não dá descontinho pro Momo, tadinho. E uma das perguntas que intrigava muito os fãs de One Piece é por que à toa que ela não foi junto com o Momonosuke, né? Porque ela não saltou esses 20 anos. E depois de N especulações que todo mundo fazia, foi confirmado que tudo isso é por conta de honra, né? Por determinação. Então nós vemos que à toa que ela optou por ficar lá no seu país e lutar com o seu povo,
do que fugir e deixá-los na mão. E mesmo ela sabendo que não tinha chance alguma de vencer, ela ainda assim optou por ficar por lá, porque a desonra, né, dessa crise que envolveu toda o ano precisava ser paga com a vida, né, a vida da sua líder, entoando aquelas palavras que causaram terror no falso Shogun de Wano por mais de 20 anos. E até por isso que Kinemon ele fala para o Momonosuke que, mediante esse sacrifício enorme que o pai dele fez e que agora a mãe dele está fazendo, ele também precisa fazer esse sacrifício, né, de seguir para o futuro, mesmo sem a sua mãe, mesmo deixando a sua irmã e o povo ali de Wano, para que no futuro eles consigam fazer alguma coisa, né, ser mais útil, porque se eles ficassem ali, todos iriam morrer, mas pelo menos indo para o futuro, eles tiveram essa segunda chance. Então, mesmo sendo uma criança, o Momonosuke precisava assumir essa responsabilidade, né? E não só o Momonosuke, também todos os bainhas vermelhas sempre preferiram lutar e morrer lutando ali pelo país do que ficar ali nas chamas e morrer de uma forma inútil. E voltando ao presente, a gente vê que o Momonosuke se sente muito triste por isso tudo, né? Porque ele sente que não conseguindo fazer as nuvens flamejantes, não conseguindo segurar o Nigashima, é a mesma coisa de estar falhando com a mãe dele, de estar desonrando ela por ter sacrificado a sua vida por eles. E querendo ou não, o Momonosuke ele vai interpretar dessa forma mesmo, porque tem muita gente confiando nele e ele sentindo que não tá conseguindo fazer o que ele precisa, deve ser pra ele muito desesperançoso. E logo em seguida nós somos direcionados novamente para a luta do Luffy contra o Kaido, e nós vemos o Kaido falando, então você conseguiu até mesmo segurar um raio. E realmente foi isso que aconteceu, né? O Luffy ele transformou o raio em borracha mesmo, assim como nós tínhamos também cogitado no review anterior, e ele usa um golpe no Kaido chamado Kaminari, né? Trovão de borracha. Muito interessante, nos resta saber como o Luffy tá conseguindo fazer tanta coisa, né? Bom, e aqui nós temos uma revelação e também uma frase muito interessante do Kaido falando pro Luffy, para ele brincar, se divertir bastante, até ficar satisfeito, referenciando a ele conhecer suas habilidades da Akuma no Mi. Porém, o Kaido ele solta aquela ilustre frase direcionando para o Luffy, falando que não é somente com a sua Akuma no Mi que você vai conquistar o mundo. Ele até cita o exemplo do Gold Roger, falando que sem Akuma no Mi alguma, somente com o Haki, ele chegou ao posto de Rei dos Piratas. E que revelação, meus amigos. Nós imaginávamos que talvez o Gold Roger teria apenas o Haki, só que como não tinha falado nada até o momento, né, a gente ficou, nossa, mas e agora? Será que ele tem mesmo? Ou será que ele tinha alguma Akuma no Mi surpresa? Era muito especulado isso, né? Muitos até acreditavam que o Gold Roger tivesse tido a própria Gomu Gomu no Mi, né? O Hito Hito no Mi, o modelo Nika, por conta da semelhança dele com o Luffy, né? Então, às vezes a gente até acabava associando, não, com certeza essa fruta foi também do Gold Roger. E agora a gente viu que não, achei isso muito interessante, ainda mais por saber que o Gold Roger conseguiu tudo o que conseguiu somente com o Haki, porque até o próprio Barba Branca, né, que foi conhecido como o homem mais forte do mundo, tinha a sua Akuma no Mi, né, o Kaido tem a Akuma no Mi, a Big Mom tem, e o Gold Roger não tinha. Pessoal, vocês conseguem imaginar tamanha potência, poder do Gold Roger? Ele bateu com o homem mais forte do mundo no seu ápice, sem Akuma no Mi alguma. E também, né, contra o Shebeck, que pelo visto foi um dos piratas mais fortes aí de todos os tempos, né, com a tripulação mais perigosa, e o Gold Roger sem Akuma no Mi, também o Garp, né, muito provavelmente sem Akuma no Mi, e outros personagens muito poderosos que não precisam de fruta também. Mas muito interessante a gente ver o quão poderoso pode chegar o nível de Haki para ultrapassar as habilidades das Akumas no Mi. Dá pra gente imaginar o quão absurdo era o Haki do Gold Roger. O Haki, ele faz toda uma diferença na obra de One Piece por si só. Como nós vimos com o Ace, que ele focou tanto na sua Akuma no Mi, que não treinou o Haki e acabou dando no que deu. Mas, nossa, o Gold Roger chegando ao posto de Rei dos Piratas somente com o Haki é incrível, coisa né? muito absurda. No caso, o Shanks, que foi aprendiz do Gold Roger, muito provavelmente ele focou todo o seu crescimento somente no Haki. Será, então, que Shanks também não tem Akuma no Mi? É até interessante nós imaginarmos o nível desse Yonkou, né? Porque se ele não tiver Akuma no Mi, ele vai ser totalmente diferente dos outros 3 Yonkous. Que então, tem, né, Akuma no Mi. Chegando a esse posto somente com seu Haki. Talvez seja a última barreira para treinar o Luffy, para ele avançar ainda mais no seu Haki na luta contra a Barba Negra, ou talvez ele seja um grande obstáculo pro Luffy, querendo ou não. Mas eu acho que o Kaido falando isso agora, né, de que não adianta só
as habilidades da Akuma no Mi, ainda mais nessa fase que nós estamos, que o Luffy mostrando todo o potencial da sua fruta, né, está super overpower, mas o Kaido joga esse balde de água fria falando que não é suficiente, que precisa do Haki. Então talvez o Oda jogou isso pra gente já ficar esperto de que o Luffy vai precisar aprimorar muito ainda o seu Haki, se ele quiser chegar ao nível de Rei dos Piratas e bater de frente depois com o Barba Negra e quem sabe até com o próprio Shanks. E, gente, quem tanca o Kaido? Ô, louco, o Luffy tá batendo, e até agora o bicho tá de pé. Não, com certeza ele é o personagem mais resistente que a gente viu até agora. Ô, louco, é absurdo, né? Absurdo. Ainda mais agora que ele começou a revidar os golpes do Luffy. Nossa, ele deu uma nova versão do Jaime Haki no Luffy que, ô louco, se o Luffy não transformasse nada de borracha, ele ia sentir. E depois de ver alguns quadros da pancadaria rolando ali entre os dois, nós somos direcionados para a capital das flores, no Festival do Fogo novamente. E nós vemos novamente aquelas mesmas cenas que já vimos há alguns capítulos atrás, do pessoal soltando seus balões com as mensagens para os seus entes queridos, com os seus desejos para o céu ali da capital das flores, e cada vez esses balões vão subindo mais alto. Então isso, né, como a gente já comentou em vários outros reviews, pode muito ser um indício de que esses balões vão chegar ou até o Luffy ou até o Momonosuke. Depois desse capítulo, acho que a gente aposta mais que seria no Momonosuke, porque do estado que ele tá, se ele recebesse essa motivação, seria algo que ajudaria muito ele, né? E depois de tudo isso, nós voltamos para dentro do domo em Onigashima, onde nós vemos os samurais lá. Eles já estão sentindo que Onigashima vai cair. Eles já lembraram, já se recordaram que se o Kaido perder para o Luffy, Onigashima vai despencar e todos eles morrerão. Só que eles nem ligam para isso, porque, pô, se isso acontecer, o Kaido perdeu. E se o Kaido perder, todo aquele sofrimento que as suas famílias viveram, que eles viveram por mais de 20 anos, vai cessar, vai acabar. Então, para eles, isso é uma grande vitória. E aqui nós vemos de novo a determinação dos samurais. Esse capítulo foi muito voltado para isso, né? Nós vimos a determinação da Toki, a determinação do Momonosuke, dos Bainhas Vermelhas e agora de todos os samurais que estão ali lutando, né, contra o Kaido, lutando contra o Orochi, e eles simplesmente não se importam de morrer ali, se isso significar que os seus familiares, que o restante da população vai poder viver em paz. Então eles preferem morrer ali com a certeza de que eles morreram, mas que o Luffy venceu e conseguiu derrotar o Kaido. Isso também é uma confiança tremenda no Luffy, né? Sabendo que se Onigashima cair é porque realmente não que o Kaido jogou ela na capital das flores, mas não, ele perdeu e por isso que tá caindo. E nós vemos ainda que o Orochi, ele não perdeu todas as suas vidas. Ô, louco, parece uma fênix, né? Ele sempre volta, mas isso não é nem bonito igual a fênix, é revoltoso. E agora nós vimos que aquele prego de Kairosek que estava impedindo ele de se transformar na Yamata no Orochi foi retirado devido aos tremores ali de Onigashima, e ele conseguiu se transformar e aproveitou disso para atacar a Hiyori, né? E o que será que vai acontecer? Será que ela mesma vai lutar ali contra ele? Ou será que algum bainha vermelha, alguma outra pessoa vai chegar para ajudá-la? Bom, então nos quadros finais desse capítulo, novamente nós somos direcionados ao título dele, o Céu da Capital. O que está acontecendo no Céu da Capital? Nós temos muito desespero com o Momonosuke na questão da situação dele de salvar o Onigashima. Nós temos os balões sendo enviados para o céu na esperança de que as almas dos entes queridos ouvirão as súplicas do pessoal que está vivo e salvarão eles. Nós vemos o pessoal aceitando, né, o seu destino final, e nós vemos também uma mão gigantesca saindo no meio desse céu, indo em direção ao Onigashima. E gente, como que o Luffy tá conseguindo fazer tudo isso, né? Isso foi meio que pra calar a boca do Kaido, nós sentimos, né? O Kaido tinha falado que as habilidades de Akuma no Mi não é tudo, que precisa do Haki. E agora nesse golpe, o Luffy mostrou pra ele que ele consegue combinar tudo, né? Então, com a sua Akuma no Mi, ele faz essa mão gigantesca e imbui ela em Haki pra mostrar pro Kaido que ele consegue fazer os dois. Mas agora é um golpe que, se acertar, vai dar muito estrago, né? Não somente no Kaido, mas em toda a Onigashima. Ô, louco. O Luffy nunca mede muitas consequências, né? Mas o bom é que ele já avisou o Momonosuke, ó. Faz aí alguma coisa, porque de qualquer forma eu vou dar esse golpe, você se vira pra arrumar as consequências. E o Luffy sempre é assim, né? O pessoal sempre fala que ele é muito egoísta, né? O pessoal sempre fala isso do bando, né? Que ele faz o que ele quiser e as consequências que se dane. Alguém que lute aí, porque ele vai fazer o que ele quiser. E é sempre assim, mas sempre dá certo. Vamos ver no que isso vai resultar no próximo capítulo. Mas é muito interessante nós vermos a confiança novamente
do Luffy no Momonosuke. Ele tem certeza que o Momonosuke ele vai dar o seu jeito de salvar todo mundo. Se o Momonosuke não conseguir salvar Onigashima por si só, ao menos ele pode dar um jeito de resgatar todos que estavam na capital. Seria até muito interessante vermos isso, tipo, todo mundo saindo voando num dragão. Ah, seria muito interessante, né? Bom, ele sabe que de alguma forma o Momonosuke vai dar um jeito, né? Ele vai ter que dar um jeito. Mas o Luffy também, acredito que ele não seja tão inconsequente, assim. Ele deve ter alguma coisa na manga, será? Esperamos que sim, né? Talvez esse golpe não destrua por si só Onigashima. Porque como nós já vimos, o Luffy ele consegue transformar tudo que toca em borracha. Então, pra não destruir o Onigashima, talvez ele dê um jeito de transformar tudo em borracha. Vamos ver, né? O que ele vai fazer, mas que esse golpe vai ser bonito, vai, né? Um ponto muito curioso é a questão das nuvens. Todo momento que o Luffy ele fica gigante ou que ele dá um golpe inacreditável, ele sobe nas nuvens. Sim, isso tá acontecendo muito, né? Eu também tô muito curiosa pra saber o porquê que isso tá acontecendo, né? Primeiro ele sobe e depois ele volta com alguma coisa especial, assim. O que será que tá relacionado? Bom, pessoal, mas então esse foi o nosso review do capítulo 1047. Foi um capítulo um pouco mais curto, mas ainda assim com muitos acontecimentos e cada vez mais perguntas do que respostas, como sempre é o One Piece, né? Mas a gente gostou muito do capítulo e esperamos que tenhamos acrescentado algo a mais aí pra vocês. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Infelizmente não teremos capítulo na próxima semana, mas nós temos uma surpresa para vocês no sábado. Então peguem a sua agenda, deixem anotado, não deixem passar isso. No sábado, dia 30 de abril, às 8 horas da noite, vamos fazer uma live respondendo perguntas de vocês. Vai ser como se fosse o Aliança Responde, porém em formato de live. Então não percam, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa do capítulo, quiserem saber a nossa opinião sobre alguma coisa de One Piece, sobre alguma coisa de outro anime, bom, o que quer que seja, apareçam na live, mandem suas perguntas que a gente adora fazer esse bate-papo aí com vocês. Então nós vamos ficando por aqui, aguardamos vocês no sábado, até a próxima, tchau!